Sabe quando o mundo tá desmoronando, mas mesmo assim você sente aquela paz? Aquela paz, aquela paz de Deus, né? Que nem você sabe explicar, que às vezes você tá buscando algo, né? Algo totalmente diferente, ou às vezes tá tomando decisões sem antes buscar Deus. E, é, e você não entende, aí tudo começa a desmoronar, são pessoas afastando da sua vida, são portas se fechando que você não consegue entender. Isso aí é Deus estruturando, é Deus te moldando, porque você tem algo extraordinário, algo muito grande para chegar para você, que se você não for moldado dessa forma, se Deus não tomar o controle, né, a gente não vai conseguir lidar, né, com aquilo. A gente não tem estrutura para receber o que Deus está preparando, né? Então, às vezes são pessoas que se afastam porque elas não farão parte do que você vai receber. Às vezes elas também não vão entender. E que Deus às vezes não quer que as pessoas façam parte, porque de alguma forma não fará bem, né, para você. Às vezes a gente não entende porque a gente não sabe o que acontece, né? No fundo, a gente acha que conhece as pessoas, mas só realmente Deus sabe. É como diz aquele ditado, né? Deus ouve conversas que você não ouve, Deus vê coisas que você não vê. A mesma coisa são portas que começam a se fechar que você também não entende, né? Às vezes você tá sofrendo naquele lugar e você tá pedindo para Deus para as coisas melhorarem, mas às vezes Deus está permitindo isso justamente que Ele não quer que as coisas melhorem, porque às vezes Deus não quer mais que você esteja naquele lugar, né? Então, é por isso que a gente tem que deixar tudo no controle de Deus, porque Ele sabe. Às vezes eu tô pedindo algo que às vezes é justamente o que Ele quer tirar da gente. E se a gente não deixa nas mãos dele, só deixa fluir, só deixa as coisas acontecer, portas se fechar, pessoas saírem, se a gente deixa nas mãos de Deus, a porta se fechou, tá bom, foi Deus porque eu deixei nas mãos dele. Mas se a gente tenta ficar no controle e começa a se fechar, a gente não tem estrutura, a gente não entende, a gente sofre muito. A gente é carnal, né? Então a gente tem que estar sempre. Por isso que é importante o jejum, né? Que o jejum ele repreende ali a carne para que o espírito fique sensível, para a gente começar a entender melhor as coisas, para a gente ouvir melhor a voz de Deus. Às vezes não é audível, mas o nosso coração entende, entendeu? Por isso que às vezes o jejum, ainda mais assim, quando você está em processo de algo, que você está buscando alguma resposta, é muito importante o jejum e a oração, para que Deus, né, para que nossos ouvidos fiquem mais sensíveis à voz de Deus, né? Que a voz de Deus às vezes é algo que vem no coração, às vezes é um versículo que você lê, às vezes é até mesmo um status que você vê, né? Eu lembro o dia que eu tava buscando algo de Deus, eu pedi muito, né? Aí eu lembro, né, que era até na empresa onde eu tava trabalhando, né? No último dia do mês eu precisava, nossa, de um cliente, né? Ou de uma venda. Aí eu lembro que era o último dia do mês e eu precisei ir no Poupa Tempo. Era o último dia de eu renovar minha CNH, mas eu tive que sair, né? Eu não queria sair, que eu tinha que correr pra bater minha meta, mas deixei nas mãos de Deus, pedi e deixei nas mãos dele. Eu lembro que quando eu tava sentada, na hora que eu sentei com a atendente, tinha um papelzinho enrolado que ele falava assim. Eu abri, né? Eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falava assim, que eu tô contigo, né? Então, era um papelzinho ali que eu achei do nada, ele fechadinho, eu abri, não tenho o costume de abrir, ainda mais que é algo que eu imaginei assim, é algo de outra pessoa, abriu, era só uma bolinha de papel assim. E eu lembro que as lágrimas começaram a cair. A hora que eu voltei pra loja, que eu sentei, e a gente tava sem venda nenhuma. Começou a chegar e a gente entregou os números que a gente precisava. Então Deus é assim. Se a gente pede, nem tudo Deus vai nos conceder, porque Deus sabe o que é bom pra nós.
Se o que a gente tá pedindo, de certa forma, não vai nos prejudicar, não vai prejudicar outras pessoas, ele vai nos conceder, sim. É. Então, saiba, assim, é importante deixar o controle nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente pede, ai, meu Deus, mantém essa porta aberta ou fecha essa porta, mas só Ele sabe do nosso futuro, do que tem lá na frente, do que vai ser bom ou não é para nós. Então, o que eu digo é, descansa seu coração, que Ele tá cuidando de tudo. É lógico que Ele vai nos dando direcionamento pra gente fazer a nossa parte também, né? Ele não faz tudo, ele pode fazer tudo, só que nós temos a nossa parte também. Ele vai nos dando direcionamento e aos pouquinhos a gente só vai seguindo, né? Conforme ele for pedindo, é por isso que é importante a oração, o relacionamento com Deus, né? Conversando com ele constantemente, todo dia, toda hora, né? Ele não... Deus, ele não é esgotável. Ah, eu posso falar com Deus só de manhã. Não, você pode falar com Deus qualquer hora, de madrugada, de dia, de noite, de manhã, enfim, tá? Então, se tem algo que ainda tá em dúvida, se vai dar certo ou não, ou se há algum caminho que você deve seguir ou não, algum lugar que você deve deixar ou não, deixe nas mãos de Deus, entregue e faça assim, faça o jejum e mantenha a oração, que você vai ver os direcionamentos dele chegando. E é isso, Deus abençoe vocês, então boa noite.